Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Hoje, 13 de maio de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema violência contra a mulher. E para isso nós convidamos um promotor estadual que tem uma grande experiência com esse tema pela sua atuação no Ministério Público do Estado do Maranhão. Dr. Emanuel Soares, a quem a gente agradece muito por ter nos honrado em aceitar o convite e disponibilizar parte do seu tempo para conversar conosco sobre esse assunto. E como é a primeira participação do meu querido amigo Dr. Emanuel Soares aqui no Direito no Ar, embora a gente já tenha sido parceiros em outros programas, como, por exemplo, o programa Tribuna Jurídica, que a gente fez juntos na TV Justiça durante muito tempo, mas aqui no Direito no Ar da Rádio Timbira é a sua primeira participação. E aí, tradicionalmente, o que a gente faz nesses casos? A gente procura conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, a sua carreira, até porque certamente isso acaba inspirando outras pessoas que estão nos acompanhando a tentar seguir uma mesma trajetória como a do Dr. Emanuel, uma trajetória muito bem sucedida. Então, doutor Emanuel, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Direito no Ar. Bom dia, Heraldo. Para mim é uma satisfação imensa poder voltar a estar junto com você em uma entrevista, como você já ressaltou faz algum tempo, é verdade, mas está muito claro e muito importante para a minha história pessoal o tempo em que nós tivemos aquela parceria no Tribuna Jurídica, numa época em que não havia aplicativos, não havia smartphones, e a TV Justiça, ela colocou na sua grade nacional um programa que era produzido por você, pelo Wagner, lá nas dependências do Selma, me lembro muito bem, era lá que nós gravávamos, e tivemos a oportunidade de fazer muitas entrevistas interessantes. Eu fui entrevistado por você, e algumas vezes estava ao seu lado nas entrevistas. Foi uma experiência realmente que eu me orgulho muito de ter participado. Eu acho que tivemos naquele momento, como disse, que ainda não havia essa profusão de redes sociais ou de mecanismos que facilitavam a gravação, como esse mesmo que nós estamos fazendo hoje através de um link. Era necessário uma gravação nos moldes antigos, com câmeras de TV, toda aquela tecnologia da época. E foi realmente um período muito proveitoso. É uma satisfação muito grande falar com você novamente. Eu queria aqui responder a tua pergunta inicial. Eu tenho 50 anos, vou completar 51, inclusive, no mês que vem. Já tenho, assim, desde 50 anos, praticamente 31 de carreira jurídica. Com 20 anos, inicialmente eu tinha um pouco de dúvida, logo que eu terminei o terceiro ano, e comecei a fazer o curso de veterinária. Mas por inspiração do meu querido e inesquecível cunhado, desembargador federal Leomar Amorim, uma personalidade que é reconhecida por todos no mundo jurídico, um homem de grande importância, de reconhecimento da capacidade de ser juiz, do caráter, que até hoje inspira muitas pessoas. Ele foi quem me estimulou. Ele achava que eu tinha uma vocação jurídica, não sei exatamente por que motivo, e ele conseguiu me convencer a fazer o curso de Direito. Na mesma época, eu passei também no concurso para a Justiça Federal. Então, eu comecei o curso de Direito e comecei a trabalhar na Justiça Federal Seccional Maranhão na mesma época. Logo em seguida, quando houve o próximo concurso, eu ainda não estava formado, mas eu fiz para nível superior e também logrei êxito nessa aprovação. E na época ainda estava se discutindo essa questão de poder ou não se inscrever. Hoje em dia é pacífico, que mesmo sem estar formado, você consegue se inscrever. Essa aqui é uma dica para os alunos, tá? Que estão acompanhando o programa. Você pode sim se inscrever num concurso, mesmo sem ter ainda o requisito, porque o requisito há de ser cobrado quando você for chamado. E às vezes isso pode demorar 1, 2 anos. Então, se você achar que já tem capacidade ou quiser tentar a sorte, nada impede. A época era um pouco controversa, mas a gente conseguiu
esse entendimento, e eu me inscrevi no concurso para nível superior mesmo sem estar formado. E consegui êxito e passei. E também, pouco tempo depois de ter concluído o curso de Direito, eu também tive aprovação no concurso de promotor de justiça. Porque eu já trabalhava na Justiça Federal há algum tempo, eu até demorei um pouco de tempo a mais para assumir. Eu fui chamado e pedi para ir para o final da fila, mas assumi desde 2001, que eu sou promotor de justiça no estado do Maranhão, e desde que assumi esse cargo, eu realmente me apaixonei pela carreira. Sou um promotor que gosto muito de atuar nas funções típicas do Ministério Público, gosto muito de fazer júri, gosto de defender as classes menos favorecidas, aquelas que são chamadas comumente de minorias. Estou atuando há 3 anos na defesa da mulher na comarca de São José de Ribamar. Eu sou o promotor que atua na defesa da mulher em São José de Ribamar e me identifico muito com o tema, me identifico muito com a necessidade de defender a mulher que é vítima de qualquer uma das modalidades de violência, e estamos aí muito contentes nesse período. Também já participei da administração superior do Ministério Público por quase 10 anos, primeiro na assessoria especial da Procuradora-Geral de Justiça, depois fui diretor-geral do Ministério Público por 4 anos, durante a gestão do Procurador-Geral de Justiça, o doutor Luiz Gonzaga. E estamos agora, né, como já falei, nos últimos 3 anos, nessa atuação bem importante, na minha opinião, que é em defesa das mulheres, que ainda é necessário realmente muita atenção do Estado, do Poder Judiciário e do Ministério Público na defesa das mulheres que são vítimas de violência, para que a gente recupere um déficit histórico no Brasil e no mundo inteiro, onde a mulher sempre foi tratada de uma maneira diminuída, de uma maneira inferior ao homem, e isso precisa acabar. E é por isso que é importante dessas entrevistas, de todas as oportunidades que a gente tem de dar palestras. A gente tem um projeto chamado Sinal Vermelho, onde nós vamos nas escolas, em São José de Ribamar, nas faculdades, falar justamente para o público mais novo, porque a educação é essencial nesse processo do homem, sobretudo, porque a mulher também pode ser vítima de violência doméstica por parte de outra mulher. Mas nesse contexto atual, a gente pretende falar diretamente para os homens, de que eles não podem crescer com aquela ideia de que a mulher é objeto, que a mulher é propriedade do homem. Aquilo é um ranço histórico que se arrasta por milênios na história da humanidade, mas que as atuais gerações já estão entendendo que não podem continuar a perpetuar esse pensamento. Então, doutor Heraldo, nós estamos lá em Ribamar, à disposição de qualquer pessoa, sempre, à sua disposição sempre. Você, acima de tudo, para mim é um amigo, é uma pessoa que eu admiro muito, um profissional da comunicação, referência no Maranhão, e estamos aqui com todo prazer podendo contribuir um pouco com esse programa. Com certeza, vai contribuir bastante. Bom, doutor Emmanuel, tem muita coisa aí para a gente explorar sobre esse tema, alguns aspectos até delicados, mas que a gente precisa falar. Por exemplo, vou lhe fazer aqui essa provocação logo de início, que é para a gente começar a discussão, e, claro, tendo a sua presença em altíssimo nível. Um homem tem lugar de fala, para usar uma expressão muito atual, né, para tratar desses assuntos de violência contra a mulher, ou deveria ser uma mulher nesses casos? Teria que ser sempre uma delegada, uma promotora, uma juíza a tratar desses assuntos? É uma pergunta excelente, e não me surpreende que tenha vindo de você. Bom, Araldo, eu acho que causa até um pouco de estranhamento no primeiro momento, até porque, para quem não me conhece, eu sou um homem muito grande, eu tenho quase 2 metros de altura, eu tenho 1,95 m. Em várias situações e várias palestras que eu venho dando, realmente eu sou o único homem no meio de delegadas. A juíza de Ribamar é uma juíza, é a doutora Gisele Rondon. A defensora pública que atua em defesa da mulher também é uma mulher, é a doutora Cláudia Isabelle, defensora pública, muito eficiente, doutora Gisele, uma excelente juíza. Antes disso, eu trabalhava com a doutora Samira, que atualmente está na defesa da mulher em São Luís, e realmente eu era, por dizer assim, o único homem nessa rede de atuação. Lá em Ribamar também nós temos uma delegada da mulher que também atua nesse contexto. Eu nunca me senti de maneira nenhuma impedido de exercer com toda a minha segurança a minha atuação, porque eu compreendo totalmente o objetivo específico da Lei Maria da Penha. Eu tenho a sensibilidade de entender que é uma legislação necessária, ainda que haja alguns entendimentos
que eu respeito, de outros colegas que vislumbram na Lei Maria da Penha dispositivos que talvez firam um pouco essa questão do patamar de igualdade entre homem e mulher, eu entendo que é necessário que haja uma legislação nesse contexto e que defenda de maneira incisiva a mulher para que possa propiciar efetivamente uma proteção. Entretanto, nós, como operadores do direito, eu, como promotor de justiça, não perdi a minha independência funcional e a minha liberdade de entendimento, desde que a convicção seja fundamentada. Isso é comum ao Ministério Público, ao juiz e até à própria Defensoria Pública em algumas situações. O que significa dizer que a Lei Maria da Penha ela é sempre aplicada, a gente sempre acredita na palavra da mulher para proteger, mas caso existe, vou falar aqui com certeza no futuro, existem situações em que a Lei Maria da Penha ela pode ser manipulada com segundas intenções. Isso é exceção, eu acho que não chega nem a 5% dos casos, mas a gente sempre procura avaliar e procura ir a fundo para investigar se realmente é necessário ou não usar os dispositivos da Lei da Maria da Penha. Em outras palavras, para simplificar para o telespectador, primeiro a gente protege. Proteção será sempre inquestionável, mas depois, caso haja elementos, a gente vai averiguar e vai investigar realmente a utilidade, a necessidade e até a propriedade da aplicação da Lei Maria da Penha. Por isso mesmo é que eu acho que mesmo sendo homem, mas eu já, como já disse, estou há 3 anos, participo ativamente de campanhas. Tem uma campanha própria chamada Sinal Vermelho, onde a gente vai em escolas, faculdades, falar com o público. Existe também um programa institucional do Ministério Público do Maranhão, que é o Programa de Defesa de Direitos Humanos, específico para a proteção à mulher, e nós estamos participando, atuando, inclusive já praticamente tendo cumprido todas as metas estipuladas por este PAD-RUM, como se diz lá internamente no Ministério Público. Então, eu realmente me sinto completamente à vontade para falar, porque a defesa da mulher, ela, inclusive, talvez seja mais veemente quando feita por um homem, porque demonstra aos outros homens que é nosso dever moral e nosso dever como cidadão proteger as mulheres que, infelizmente, no Brasil e no mundo, por conta de um ranço histórico, de um pensamento machista que realmente existe, foram submetidas e relegadas a um segundo plano. Para você ter uma ideia, até 20 anos atrás, meu amigo Heraldo, ainda havia absolvição em júris de homens que matavam mulheres sob o argumento de legítima defesa da honra, o que era um verdadeiro absurdo, porque não é com a morte que se vai lavar a honra de ninguém. E como disse, inclusive, um seriado muito famoso da Rede Globo, que veio no contexto de uma sociedade que já não aceitava mais a violência com a mulher nos anos 80, quem ama não mata. Então, você não pode justificar que o amor ou a honra de uma pessoa seja motivo suficiente para que a outra possa, inclusive, perder a vida. Então, eu me sinto realmente completamente à vontade para falar do tema, porque acho que a defesa da mulher é uma atuação extremamente prioritária e importante do Ministério Público. Não apenas eu, promotor de justiça, que aqui eu falo em meu nome, com as minhas convicções pessoais, mas o Ministério Público do Maranhão também tem a defesa da mulher como prioridade, tanto que existe um programa institucional com esse objetivo. Perfeito. Estamos conversando com o doutor Emmanuel Soares, promotor de justiça aqui no estado do Maranhão, atuando na comarca de São José de Ribamar há 3 anos com essa questão da violência contra a mulher. Doutor Emmanuel, o senhor percebeu, nesses 3 anos de experiência lá em São José de Ribamar, cidade vizinha aqui à nossa cidade de São Luís, fazendo parte também dos 4 municípios que integram a ilha de Upaon-Açu, né, a nossa ilha de São Luís, o senhor percebeu que os casos de violência contra a mulher, eles têm aumentado ou seria, em tese, o mesmo número que sempre existiu, apenas como não havia um instrumento legal, a Lei Maria da Penha, como não haviam esses programas como o Sinal Vermelho, o programa institucional do próprio Ministério Público e tal, essas coisas simplesmente não eram divulgadas, conhecidas, não chegavam ao conhecimento da estrutura jurídica do Estado.
Ou, de fato, há um aumento ou há um decréscimo dos casos? Que tipo de análise o senhor pode fazer? Claro, com base só na sua experiência dos últimos 3 anos. Perfeito. Ótima pergunta também, Heraldo. Eu acho que a violência contra a mulher, ela tem, inclusive, muito provavelmente reduzido, porque o que tem acontecido certamente é a maior procura das pessoas ao sistema de justiça. Hoje as mulheres estão convictas de que têm direito de exigir a proteção Maria da Penha e que isso está muito acessível. Para o senhor ter uma ideia, para o telespectador ter uma ideia, hoje em dia a mulher, para propor uma medida protetiva de urgência, que é um instrumento extremamente eficaz na defesa da vida da mulher, em Ribamar, durante esses 3 anos em que eu estou lá como promotor de justiça, nesses 3 anos, nenhuma vítima que tivesse medida protetiva de urgência em seu favor foi vítima de feminicídio, o que demonstra a efetividade do mecanismo na defesa. Segundo dados da Patrulha Maria da Penha, que atua na capital e na Grande Ilha, portanto atua também em Ribamar, recentemente a Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha da Polícia Militar voltada exclusivamente para essa defesa da mulher, para atender os casos e também para dar a guarnição, a proteção policial aos casos de cumprimento de medida protetiva de urgência. Eu posso até falar depois o que é essa medida protetiva de urgência para quem não sabe. Também nos últimos 6 anos, desde que existe a implantação da medida protetiva de urgência, não houve nenhum feminicídio, ou seja, a morte da mulher nas circunstâncias da Lei Maria da Penha, porque evidentemente que a mulher pode vir a ser morta no assalto a banco e levar um tiro, não é um feminicídio, porque não foi em decorrência da situação dela como mulher, foi um evento diferente de ela ter sido morta por ser mulher numa daquelas formas de violência contra a mulher. Portanto, a medida protetiva de urgência é muito vaga. Eu poderia aqui, eu gosto muito de assistir um programa que é Eduardo Bueno. Ele tem um programa na internet, eu gosto muito de assistir, é o Buenas Ideias, é o Peninha, né? Uma pessoa já muito conhecida, inclusive no meio esportivo, ele é um torcedor gremista muito conhecido. Ele, quando às vezes ele quer falar que uma coisa já vem há muito tempo, ele faz uma brincadeira desde a época que os continentes estavam unidos. Mas no caso da mulher, está provado, né? Isso já foi objeto de vários estudos. Realmente desde o início da sociedade humana, que passou depois que descobriu a tecnologia suficiente para conseguir viver em comunidade, conseguiu inventar a roda, conseguiu descobrir a tecnologia para arar e para cultivar, e aí passou a não viver mais como caçador-coletor, mas em comunidades pequenas. Desde essa época foi que começou a mulher a ser colocada em segundo plano, porque não era assim no começo. As sociedades históricas mais antigas, já descobertas pelos homens, inclusive as primeiras comunidades onde já se descobriu que haviam assentamentos humanos regulares, ficam inclusive na Turquia, não sei se eu pronuncio direito, mas o nome seria Satal e Uyuk, onde havia um assentamento humano regular. A mulher era a divindade. Acharam-se estatuetas de uma mulher representando a fertilidade do solo. Era a divindade que era, naquele momento, adorada. Então, a mulher, no começo, existiam sociedades, no início da história da humanidade, em que a mulher ela era, inclusive, preponderante. Pelo fato de que, como não havia ainda aquelas relações monogâmicas, para todos os efeitos, era a mulher quem procriava, era a mulher quem gerava a vida. E aí, com a evolução disso, o homem começou a perceber, por exemplo, amanhã é o Dia das Mães, e apenas as mães eram referenciadas, porque a mulher e as mulheres, isso também está provado cientificamente, quando várias mulheres estão juntas, todas elas acabam se adequando entre si ao ciclo reprodutivo. Elas acabam todas ficando no período menstrual na mesma época e se engravidavam, elas passavam 9 meses grávidas, depois entravam. Então as crianças nasciam e não havia assim uma identificação de quem era o pai, mas era mãe, mãe, mãe. Era mais importante. E o homem começou, desde aquela época, a se achar diminuído com isso e começou a restringir, começou a querer impor limites. E isso na história da humanidade, eu não preciso falar aqui de todos os exemplos, mas eu quero dizer para vocês que aqui no Brasil,
Até a década de 40 a mulher não podia votar. Até a década de 70 não havia divórcio, a mulher não podia, caso estivesse sendo maltratada, estivesse infeliz no casamento, não poderia pedir, por exemplo, para se separar legalmente. O homem, por exemplo, no Brasil, até essa época, basicamente, tinha direito de internar a mulher, mesmo contra a vontade dela. Até pouco tempo atrás, a mulher não podia praticar um negócio, uma atividade negocial, sem autorização do marido. Agora é recíproco. Se você for casado, é para o homem e para a mulher, a autorização do uxória, né, do outro cônjuge. Então, até pouco tempo atrás, a mulher realmente ela era tratada, inclusive pela lei, como se fosse um ser humano de segunda classe. A gente cresceu, Heraldo, nós da nossa idade, né, nós já temos mais de meio século, a gente cresceu ouvindo barbaridades como em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E hoje o que eu digo para os alunos, quando eu vou... A gente sempre fala para alunos já do terceiro ano, aqueles que estão prestes a completar a responsabilidade criminal, ou então nas faculdades, ou então nas palestras públicas que nós damos. Hoje o princípio é, em briga de marido e mulher, a gente sempre defende a mulher. Mesmo que depois a gente possa ver que ela também tenha tido uma conduta inapropriada, mas primeiro a gente defende e depois a gente discute e vai investigar. Mas a defesa da mulher é uma necessidade da sociedade. É uma necessidade proeminente da sociedade brasileira e mundial também. Mas nós estamos no Brasil, vamos tentar resolver o problema primeiro das brasileiras, no meu caso das maranhenses e ribamarenses, porque é necessário primeiro proteger. A gente convivia, até pouco tempo atrás, com piadas esdrúxulas na internet, com ensinamentos que eram passados de nossos avós, por nossos pais, são vergonhosos, mas era tratado com naturalidade. Por exemplo, eu, quando era pequeno, ouvia uma pessoa que era amiga da família falar assim de maneira, sem nenhum tipo de, digamos assim, preocupação. Ele dizia o seguinte: olha, você tem que bater na mulher todo dia, porque mesmo que você não saiba por que está batendo nela, ela vai saber por que está apanhando. Então isso era proferido, Heraldo, com muita tranquilidade. Ele não achava que estava falando nada demais. Então, veja como isso é um ranço histórico, é a questão da educação que precisa ser quebrada. E desde cedo, o adolescente tem que entender que ele não tem direito de pegar o celular da menina que ele gosta, da namorada, para saber o que ela está fazendo e dizer para ela qual é a roupa que ela vai usar, com quem que ela vai sair. Ele não tem esse direito. Assim como ela também não tem direito de fazer isso com ele. Só que a sociedade ensina os meninos, desde cedo, até hoje, está mudando já, mas ensina os garotos que eles devem, para serem os meninos, os famosos machos alfa, ter o maior número de namoradas possível. Já a menina, se ela for ter o mesmo comportamento, ela já vai ser, supostamente, uma menina que tenha uma má reputação. Então, é diferente. E é por isso que a gente tem que quebrar esses estigmas e ensinar as gerações futuras de que os direitos são os mesmos, que a mulher tem que ser respeitada na sua individualidade, nas suas características, e que ela não é um ser de segunda classe. Muito pelo contrário, se não fosse pelas mulheres, e amanhã é o Dia das Mães, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, nós devemos tudo às mulheres. E é esse trabalho que a gente tem que fazer também, porque senão, Heraldo, nós vamos ficar todos os dias fazendo milhares de audiências no Brasil inteiro, lá em Ribamar, para você ter uma ideia. Ribamar hoje é praticamente a segunda maior cidade do Maranhão. Ela está a um número muito pequeno de habitantes atrás de Imperatriz. Eu acho que não chega mais a ser 10 mil habitantes a diferença populacional de Imperatriz para Ribamar. Portanto, Ribamar, hoje, que já está chegando perto dos 300 mil habitantes, tem uma demanda que pode corresponder, inclusive em matéria de defesa da mulher ou de violência contra a mulher, a 30% da demanda de São Luís. Então, toda semana nós recebemos inúmeros casos novos, porque em São Luís nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que funciona no Jaracati, inclusive já funciona 24 horas, e ela tem um sistema de atendimento com várias delegadas que ficam prestando plantão. Então, a mulher pode ir à Casa da Mulher Brasileira qualquer dia, qualquer hora. E se for uma mulher de Ribamar, ela terá o seu atendimento lá e depois o processo é encaminhado para Ribamar. Também está sendo implantado atualmente em Ribamar, só que em menor proporção, uma Casa da Mulher Brasileira em Ribamar.
porque lá vai ter uma estrutura de atendimento psicossocial para a mulher, um centro de atendimento referencial à mulher, que é o CRAM, vai ter também a Delegacia da Mulher funcionando lá e atendentes do Ministério Público do Judiciário para dar essa assistência. Só que lá, até o momento, não vai funcionar 24 horas. Mas a mulher, ela pode, por exemplo, a mulher vítima de violência, ela pode acessar ao site do Tribunal de Justiça e lá ela vai encontrar a possibilidade de, via online, no próprio formulário que o Tribunal de Justiça fornece, propor uma medida protetiva de urgência, sem nem precisar se dirigir a esses órgãos. Mas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia de Polícia, Polícia Militar, todos os órgãos possuem uma rede de atendimento à mulher para que, em casos de violência, ela possa procurar em qualquer horário. Mas, assim, se ela não quiser ter nenhum problema de achar que vai ou não ser atendida, basta se dirigir à Casa da Mulher Brasileira, que fica no Jaracati. Ela pode ser de Ribamar, ela pode ser de Passo Lumiar da Raposa. Lá ela será atendida e pode ser esse atendimento. Esse atendimento é feito 24 horas por dia. Então, em Ribamar, quando é segunda-feira, a gente recebe uma enxurrada de processos durante o plantão do fim de semana. Agora mesmo estarão acontecendo casos de violência contra a mulher na ilha. Alguns deles serão de pessoas de Ribamar, e segunda-feira a gente está recebendo esses casos. Então, nós temos que tomar as medidas rigorosas, nós temos que defender e proteger a mulher. Mas a gente ficar fazendo só isso é um trabalho, como dizem os antigos, é uma verdadeira tarefa de Sísifo. Não vai acabar nunca. A gente vai subindo a montanha e quando chegar lá em cima, a pedra vai rolar para baixo. Certo? Segundo a mitologia grega, foi uma tarefa imposta a um rei que se achava superior aos outros, justamente para que ele nunca pudesse cumprir e isso, de alguma maneira, quebrasse o orgulho dele. Então, é uma tarefa que não acaba nunca. A gente vai ficar sempre só protegendo, assim, aquele caso concreto, mas não vai estar fazendo nada para evitar que os novos casos aconteçam. Então, a educação, no caso da Lei Maria da Penha, é uma tarefa imprescindível. E daí o meu apoio a todas as entidades da sociedade civil organizada, todos os órgãos que desenvolvem atuação nesse sentido de orientar, de explicar, de mostrar, sobretudo para as novas gerações, que isso não pode acontecer. Outro dia eu fui numa faculdade dar uma palestra sobre a defesa da mulher e, para minha surpresa, falando sobre números e eu fui questionado por um senhor, estudante de direito, já um senhor, né? Inclusive muito bem trajado de terno, mas um senhor, e ele falou assim, que na cabeça dele não adiantava nada, a proteção para a mulher não adiantava nada, porque não tem como o Estado botar um policial para cada mulher para protegê-la, e isso não vai servir para defendê-la. No que, ao mesmo tempo em que ele falou, eu redargui explicando justamente o contrário. Olha, hoje a legislação brasileira avançou muito, talvez seja uma das mais avançadas do mundo nesse sentido de proteção à mulher. Porque os mecanismos que existem são tão sérios que, para você ter uma ideia, hoje, Geraldo, uma das coisas que mais, no popular, como diz o cidadão mais humilde, o que dá cadeia no Brasil hoje, mais do que cometer crime, é você descumprir uma medida protetiva de urgência. Porque existe um dispositivo no Código de Processo Penal. Para a prisão preventiva, você pode ser um cidadão de alta periculosidade, pode ter praticado um crime bem grave, mas tem que ter risco à ordem pública, tem que ter garantia de aplicação da lei penal, você tem que demonstrar que não cabe outra medida restritiva de liberdade, outra medida cautelar. Tem uns requisitos bem complicados para manter alguém preso. Mas se você é uma mulher e você tem uma medida protetiva de urgência, que, como eu já disse aqui, pode ser pedida até pelo seu próprio aparelho celular, desde que você preencha um formulário chamado Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é muito importante para que o juiz e o promotor possam averiguar, e ali você vai fazer uma anamnese, vai contar a sua história, isso já está lá no próprio requerimento, porque é obrigatório, por lei, você preencher esse Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que foi elaborado em conjunto pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso nos dá elementos para a gente poder avaliar. E a gente sempre acredita na palavra da mulher. Agora, se a mulher mentir, depois ela também tem responsabilidade. Não quer dizer que a mulher tem uma carta branca para contar a história que ela quiser contra o homem. Não é verdade isso. E nós, promotores de justiça, estamos atentos a isso. Mas a gente acredita, primeiro, se ela mentir, evidentemente que existem
consequências jurídicas para essa mentira, mas eu sempre acredito. Agora, se ficar provado que é mentira, aí as consequências jurídicas também são graves para quem provocou o judiciário de maneira indevida, para quem deu origem a um processo de natureza criminal, sabendo que os fatos não são verdadeiros. Existe, inclusive, uma figura penal muito grave, que é a chamada denunciação caluniosa. E quem pratica isso, claro que não está isento de vir a responder por isso, certo? Mas a gente sempre acredita na mulher primeiro, porque o objetivo inicial é o de proteger. Acho que eu já falei demais aqui, não sei nem se... Não Passei muito falou do tempo. demais, não, doutor Emmanuel. O que acontece é que o senhor tem uma riqueza de conhecimento, seja jurídico, seja de cultura geral, e a gente percebe também, e eu particularmente sei disso porque eu lhe conheço há muito tempo, mas para quem não o conhece, talvez esteja percebendo agora na entrevista. O senhor realmente mergulha naquilo que faz, gosta do que faz, e se envolve e procura obter o maior número de informações possível. E, como tal, quer também divulgar essas informações, até para ajudar nessa formação de contracultura, né? Porque esse é o caminho. Eu acho que está muito claro, por tudo que o senhor falou até agora na entrevista, e principalmente por essa afirmação final de que a violência contra a mulher ela é democrática. Se ela é democrática, se ela atinge todos os níveis sociais, todas as raças, todas as cores, todas as matizes, é porque é um problema cultural, é um problema que está arraigado na sociedade, não é um problema isolado de uma categoria, de um grupo social. Então, a forma de combater, de fato, é com uma contracultura, né? E isso demanda muito tempo, até chegar nesses tais níveis razoáveis, né? Toleráveis, né? Aceitáveis para a sociedade, porque, de fato, o senhor tem razão, acabar, infelizmente, não vai acabar nunca. Agora, doutor Emmanuel, precisa, eu acho que ficou claro isso também na sua resposta, é preciso que haja uma iniciativa por parte da mulher, né? Porque essas informações elas precisam chegar ao sistema de justiça, precisam chegar ao Estado. E aí é que me parece que mora um dos problemas. Por quê? Porque às vezes a mulher não denuncia, e aí eu quero que o senhor trate especificamente agora dessa provocação. A mulher não denuncia, não leva ao conhecimento do Estado o problema, porque ama, porque tem uma dependência financeira, ou porque de alguma forma ela é coagida, inclusive até fisicamente, né, moralmente, pelo seu companheiro, ou às vezes até por desconhecimento. Eu imagino que boa parte das nossas mulheres não saibam ainda do excelente trabalho que é feito pela Patrulha Maria da Penha, pela Casa da Mulher Brasileira. Eu já tive a oportunidade aqui de entrevistar as duas mulheres que estão à frente de ambas. Essa possibilidade que o senhor falou, que eu acho isso fantástico, de você ter um aplicativo onde você pode fazer todo o necessário para se defender, para se proteger, quer dizer, sem nem preciso sair de casa, sem ir a uma Sem nem precisar de delegacia, advogado. Não de precisa nem de advogado, de advogado. nada, de gastos. Quer dizer, um aplicativo gratuito ali na sua palma da mão, sem advogado, sem delegacia, sem constrangimento, sem gastos, sem deslocamento. Mas eu imagino que o desconhecimento, a coação, a dependência financeira, a paixão por aquela pessoa que lhe agride, eu acho que isso aqui acaba sendo um grande obstáculo, ou não, doutor Emmanuel? É o maior obstáculo. Eu vou aqui dividir a sua pergunta em alguns termos específicos. Vamos lá. Isso é tão sério, isso foi tão observado pelo próprio sistema de justiça. Quando eu falo sistema de justiça, eu não quero dizer apenas o judiciário, porque nós temos o judiciário, mas temos o Ministério Público, e o Ministério Público, às vezes é importante dizer, não é atrelado ao judiciário. Existe, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. São órgãos reguladores da sociedade em relação a essas duas estruturas que já, por exemplo, tem comissões que estudam especificamente esse tema de defesa da mulher. Veja só, a jurisprudência do Brasil começou, e hoje em dia já está isso praticamente pacificado, o entendimento que
Em 1995, existiu, por necessidade, para que não houvesse uma completa impunidade naqueles crimes que são considerados infrações menores, de menor potencial ofensivo, existia uma legislação chamada Juizado Especial, a Lei dos Juizados Especiais, criminais e cíveis, que eram aquelas questões de menor importância. Ela passou a tratar todo crime que era considerado de menor potencial ofensivo, ou seja, cuja pena mínima fosse primeiro era de 1 ano, atualmente é de 2 anos, porque depois veio uma outra lei que estabeleceu isso na Justiça Federal e aumentou para 2 anos. Passou a tratar de uma maneira diferenciada, não tinha mais inquérito, tinha termo circunstanciado de ocorrência e a vontade da vítima era preponderante. Se a vítima não quisesse tomar providência nenhuma, o Estado nada poderia fazer, era sempre condicionada à representação ou de iniciativa privada, essas ações. Mas no caso da defesa da mulher, por advento da Lei Maria da Penha, esse mesmo fato, que no âmbito da Lei 9.099 é considerado de menor potencial ofensivo, não tem aplicação para os crimes cometidos contra a mulher. Portanto, veja-se, por exemplo, uma lesão corporal simples, puxou o cabelo, deu uma mordida, deu um tapa, ficou um hematoma no rosto. Na Lei 9.099, se isso é feito de um vizinho contra o outro, ele pode dizer, não vou fazer nada não, e está extinta a punibilidade. Ou então, eu quero só que tu faça aqui um acordo comigo, tu vai me pagar o remédio que eu comprei para botar no meu rosto. Pode ser feito. É uma questão entre as partes decidirem. Na Lei Maria da Penha, não. O crime é considerado de ação penal pública incondicionada, ou seja, o titular para agir é o Ministério Público. Da mesma maneira, os outros crimes que, já segundo o Código Penal, precisavam de representação, continuam precisando. Uma ameaça, é necessário que a mulher tome providência. Uma injúria real, um crime de dano. O marido que pega o celular da mulher e quebra. Fica por isso mesmo? Não, é um crime de dano. E aí precisa também da iniciativa dela. Então, veja só, a lei, primeiramente, vendo esse problema, tratou com diferença o crime que é praticado no contexto da Lei Maria da Penha para os outros crimes que não são praticados nesse contexto, tornando mais fácil a atuação do Ministério Público como titular da ação penal, mesmo que a mulher não tome providências. Se ela sofreu uma agressão que possa configurar lesão corporal leve, ou se for mais grave, aí é indiscutível, mas mesmo a lesão corporal leve, o promotor já tem autoridade para agir, certo? Um segundo aspecto disso é a legislação atual, que determina como obrigação do cidadão prestar socorro à vítima, desde que ela, por algum sinal, daí inclusive o projeto Sinal Vermelho, que quando a mulher, por exemplo, faz uma ligação, às vezes não podendo dizer porque está na presença do agressor, de que ela quer um atendimento, às vezes ela liga para uma pizzaria dizendo que tá querendo um atendimento médico, é para que você saiba que aquilo ali é um indicativo que aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, é obrigatória a intervenção também dos órgãos públicos nesse sentido. Já existem muitos casos exitosos de mulheres que foram resgatadas, inclusive de situações complicadas, porque ligou às vezes para a pizzaria, ligou às vezes para um órgão, por exemplo, teve uma que ligou para a polícia, por 190, mas estava tratando como se fosse de uma atividade privada, dizendo, você pode trazer comida para cachorro aqui para mim, porque o meu cachorro está passando fome, eu não tenho como sair. A polícia do 190 entendeu aquilo como um pedido de socorro, chegou lá, a patrulha e conseguiu resgatar a mulher. E o terceiro aspecto, esse sim subjetivo. Realmente, Heraldo, a violência contra a mulher, ela envolve um ciclo. Ela envolve um ciclo, e que esse ciclo só é quebrado se a mulher tomar a iniciativa de pedir socorro ou de mostrar que ela quer ser ajudada. O ciclo, ele é sempre igual. Como no começo, o homem, vamos tratar aqui de uma relação, digamos assim, mais comum. Não vou nem chamar de padrão, porque hoje em dia não se pode mais considerar que o padrão é o homem e a mulher. As relações todas são admissíveis, a Constituição protege a unidade familiar, qualquer que seja o seu molde. Mas, digamos assim, o mais comum é
o homem é agressor com a mulher. No começo ele é aquele galanteador, é aquele cidadão encantador, se oferece para fazer tudo, mas depois ele já começa a apresentar os sinais, ele começa a ser dominador, ele começa a querer controlar o que a mulher deve vestir, para onde que ela deve ir, e aí um dia ele explode e a agride. E aí, nesse momento, a mulher já tem que entender que se ela der uma segunda chance, ou uma terceira chance, ou uma quarta chance, isso vai se tornar um ciclo que não vai acabar nunca. Porque quem faz isso uma vez, provavelmente vai fazer a segunda. Não é porque o homem levou uma bronca do seu patrão no trabalho que ele tem direito de chegar em casa e descontar na mulher. Mas aí no dia seguinte ele vai dizer assim, não, me perdoe, eu não queria ter te ofendido, é porque eu estava com a cabeça cheia, é porque eu bebi, é porque o Flamengo perdeu, é porque eu fui comprar carne, a inflação está muito alta, tudo é motivo para que ele desconte na mulher. E se ela aceita, ela não está quebrando esse ciclo. Outra coisa, Araldo, que eu quero deixar muito claro, por que é difícil para a mulher? Porque ela nutre sentimentos pela pessoa. Ela gosta, provavelmente, do agressor. Ela, às vezes tem família. Eu pego casos aqui que são famílias de 30, 40 anos de casado. Então ela sempre pensa, às vezes a mulher tem essa característica, a mulher. Ela pensa muito nos filhos. Ela pensa muito na manutenção da unidade familiar. E às vezes ela tem um sentimento errôneo de que ela, se fizer alguma coisa, ela vai estar destruindo a sua família. Às vezes isso faz parte até de uma questão religiosa. Eu não estou aqui criticando nenhum credo religioso, mas você encontra passagens, até na Bíblia, isso serve para qualquer cristão, onde dá a entender que a mulher tem que aceitar, onde dá a entender que o homem tem alguma proeminência sobre a mulher, e que a mulher que dificular, ela acaba tendo que aceitar tudo. Bom, mas o homem também tem que edificar o lar. O homem não tem que agredir a mulher, não tem direito de sobrepujar a mulher. Não é porque, supostamente, para aqueles que acreditam, e eu quero esclarecer aqui que eu sou católico, eu tenho uma fé muito firme em Deus, mas não é porque a Bíblia narra que a mulher veio de Adão, ou seja, é da costela de Adão que foi criada a mulher, que a mulher é propriedade do homem, ou que ela está contida dentro do homem. Não, ela é um ser individual, livre, e que tem direito de se expressar e tem direito de exercer completamente a sua cidadania em todos os sentidos. Agora, é claro que é difícil, às vezes, para a mulher. Ela sempre pensa, os meus filhos podem passar necessidade, e será que meus filhos não vão ficar tristes? Às vezes ela quer dar uma segunda chance. Mas o que eu posso dizer para essas mulheres é o seguinte, em relação à minha atuação, eu não posso falar pela atuação de outros promotores. Eu sempre, como promotor de justiça e defesa da mulher, eu levo em consideração a vontade da vítima. Sempre. Sempre. Se no primeiro momento a vítima quer que seja instaurado um inquérito policial porque ela levou um tapa, porque ela levou um puxão de cabelo ou porque ela foi mordida, eu vou lá e tomo as providências para que isso aconteça. Mas e aí, Heraldo? Então quer dizer que agora o processo vai seguir até o final, ele vai ser condenado por uma lesão e pode perder o emprego, porque hoje em dia as consequências extrapenais de um crime contra a mulher são gravíssimas. Para você ter uma ideia, já existe legislação praticamente em todo o Brasil que impede uma pessoa que tem uma condenação simples, digamos simples, porque o fato nem é dos mais graves do ordenamento jurídico. Injuriar uma mulher, ofender a sua honra. Se você é condenado por uma injúria no âmbito da Lei Maria da Penha, você tem uma condenação por crime contra a mulher. Esse crime não vai dar cadeia, porque a pena é pequena, você não vai chegar a ficar preso, mas você não vai ter acesso, por exemplo, a um cargo público, não pode licitar. As grandes empresas têm políticas de que não contratam pessoas com condenação por crime contra a mulher. Aqui no Maranhão, as maiores empresas do estado não contratam. Eles vão pedir lá que você leve a sua certidão de antecedentes criminais. Se aparece lá que você foi condenado por uma injúria no contexto da Lei Maria da Penha, você não vai ser contratado. Então, as consequências são muito mais graves até do que propriamente em si ficar preso. Você pode até não ficar preso, mas as consequências são muito graves para você. Então, voltando ao que eu queria dizer, a vontade da vítima é relevante.
E outra coisa, Heraldo, a proteção da mulher, ela envolve você tentar propiciar que a vítima se sinta confortável. A vítima, ela pode, no primeiro momento, desejar que aquilo seja punido, que aquilo seja reprimido, responder um processo, uma medida protetiva de urgência, o cidadão pode ser até preso. Mas depois a situação pode ser controlada pelos próprios meios sociais, pode haver uma reconciliação, ou pelo menos entrar em um sistema de harmonia. E a vítima, caso ela não tenha mais interesse no futuro, eu gosto de dizer isso, para que a vítima se sinta confortável. Eu sempre vou ouvir a vontade dela. Se a vítima chega para mim e diz assim, doutor, eu não tenho mais interesse, porque eu me reconciliei, ele nunca mais me agrediu novamente, ele voltou a ser uma pessoa que convive harmonicamente comigo, o que é que eu faço numa situação como essa? Eu levo em consideração a palavra da vítima e deixo para ela claro, olha, se você quiser que eu tome uma providência jurídica dentro daquilo que existe de legal no processo que eu possa adotar para evitar uma condenação, eu vou fazer, mas você fique sabendo que se acontecer qualquer episódio novamente, você pode novamente solicitar a nossa atuação, solicitar todas as medidas, quantas vezes forem necessárias, porque para mim, a defesa da mulher implica em atender aquela mulher em toda a sua vontade, desde que seja legítima. Desde que ela não esteja fazendo isso porque está sendo pressionada, porque se for pressionada, é um crime mais grave ainda do homem. Então, tudo isso, a técnica de uma atuação do promotor de justiça nos permite vislumbrar. Então, eu sempre vou recomendar à mulher, você, mulher que estiver assistindo esse programa, tome as providências. Primeiro, você se preocupe com você, porque se você não estiver bem, você não vai estar ajudando seu filho, você não vai estar protegendo sua família. Se você não estiver viva, nem família mais vai ter. Primeiro, tome as providências, procure a delegacia, procure o Ministério Público, entre com a medida protetiva. Depois, se isso servir, e está servindo, Heraldo, em muitos casos está servindo para o homem, porque o homem antes achava que podia fazer o que quisesse, não ia acontecer nada. Mas o homem não é um cidadão voltado para o crime. Ele não é aquele criminoso quanto mais. A maioria dos casos, para você ter uma ideia, a maioria dos casos que eu digo é que isso é quase 90%. São pessoas que não têm antecedentes criminais e nem são personalidades voltadas para o crime. São apenas homens mal educados. Mal educados por quê? Cresceram no contexto de um ranço histórico de achar que o homem tem direito sobre a mulher. Cresceram no contexto de achar que o homem é superior à mulher. Isso é uma má educação. E às vezes ele precisa aprender, ele precisa correr risco de perder o emprego, ele precisa correr o risco de ser preso por causa de uma medida protetiva de urgência para entender que aquela conduta dele não é mais admissível. E eles mudam. Existem também várias iniciativas no âmbito do Ministério Público, do Judiciário, das prefeituras, dos grupos reflexivos para homens, dos quais eu já tive a oportunidade, por exemplo, existe aqui na Promotoria da Mulher da Capital, em São Luís, a doutora Selma tem esse trabalho com um grupo reflexivo para homens, ou seja, homens que em algum momento erraram, estão sob medida protetiva de urgência, ou até respondem a um processo por crime, mas que acabam tendo que se reunir com outro homem, é como se fosse um alcoólicos anônimos, eles se reúnem, ouvem palestras nossas, de promotores, de assistentes sociais, psicólogos, e para entender que aquela postura não pode ser mais cometida por eles. E o índice de reincidência é praticamente zero desses homens, o que demonstra que tem que haver mais investimento do poder público em grupos reflexivos. Porque, como a gente falou aqui desde o começo da entrevista, isso tudo é uma questão de reeducação. O principal que a lei penal pode alcançar em caso de violência contra a mulher é a reeducação daquele que pratica violência. Não é nem necessariamente a prisão. A prisão não vai adiantar muita coisa em si, salvo quando é um caso muito grave em que realmente a vítima está correndo risco se ele não for preso. Mas, via de regra, como esses casos acontecem no âmbito de unidades familiares, algumas das quais já têm 25, 30, 40 anos, e em determinado momento essa relação às vezes se desgasta e o homem acha que pode fazer aquilo, mas muitas vezes a medida protetiva de urgência ela já é suficiente para restaurar a harmonia entre o casal. E se a vítima quiser tentar manter a sua família, depois de tudo que aconteceu, achar que está
um ambiente saudável para ela e para os filhos, não sou eu, como promotor de justiça, que vai dizer, não, você não tem mais que viver em família, não. Ele lhe agrediu uma vez, você não pode nunca mais... Não sou eu que digo isso. Isso é uma decisão dela, e a decisão que ela tomar eu respeito. Então, eu falo isso para tranquilizar a vítima, no sentido de que ela não vai achar que ela vai ali, com aquela atitude inicial de pedir proteção, acabar com a família dela. Não, ela está se protegendo. E muitas vezes, essa atitude dela é que vai salvar a família. Porque vai chamar, digamos assim, a ordem, a razão, o homem que está praticando aquelas agressões. E ele, se for uma pessoa de bom caráter, se a esposa acredita que o homem é um homem de bem e apenas está numa fase difícil, aquilo vai trazer ele para o caminho do bem, vai trazer ele para o caminho da harmonia. E ela vai poder, com essa atitude, estar resgatando aquilo que ela tanto preza. Porque também, Heraldo, é importante a gente dizer, a proteção da mulher é relevante, é prioritária, eu já disse isso aqui, não preciso ficar repetindo. Mas também a Constituição Federal estabelece no artigo 226 que a família também tem que ser protegida. A gente não vai aqui querer destruir todas as famílias a troco de nada, não. A gente protege a mulher sempre. Mas se a mulher deseja dar uma segunda chance para a família, deseja tentar reconstituir os seus laços familiares e deseja o bem dos filhos, isso tudo também é levado em consideração, porque a Constituição também determina que a autoridade pública, todos nós, protejamos também a família. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, determina que sempre deve ser levado em consideração o melhor interesse da criança. Às vezes tem crianças envolvidas nesses episódios, no sentido de que é o pai contra a mãe. E claro que a criança, ela deseja um ambiente harmônico. Então, se for ruim para a criança, tem que se observar isso. Mas se for bom para a criança, depois, se houver uma reharmonização do casal, e isso for interessante, melhor para a criança, melhor para a vítima, eu não vou me preocupar aqui, posso até confessar, eu não me preocupo aqui com o que é melhor para o agressor, eu me preocupo com o que é melhor para a vítima e para se houver criança envolvida. Mas isso tudo é para deixar claro para as mulheres que eu acho que elas devem sempre agir. Não se sintam intimidadas. Vocês não estão fazendo nada de errado ao pedir uma proteção, ao procurar um delegado de polícia, uma delegada, uma promotora. Eu vou falar promotora porque realmente, como você falou, às vezes fica até intimidada, né, pelo fato de ser homem. Ainda bem que isso não acontece comigo, até porque eu sempre deixo bem claro que eu estou lá para atender e para servir a mulher vítima de violência. Mas você pode procurar, porque você procurando, você vai estar se ajudando muito mais do que qualquer coisa. E as consequências jurídicas do seu ato, elas vão sempre levar em consideração aquilo que você realmente deseja. Se for realmente necessário o processo ir até o final, haver uma condenação, nós vamos até o final. Mas se você em determinado momento entender que não é mais necessário o processo, que é melhor para a sua situação pessoal, que as coisas já se harmonizaram, que você tenha outro tipo de interesse, eu vou sempre ouvir isso como promotor de justiça levar em consideração. Desde que não seja nada forçado, desde que não seja nada, digamos assim, manipulado. As violências, Heraldo, contra a mulher, elas são de várias naturezas. A violência patrimonial. Olha, eu quero dizer para você, mulher, que se sente vítima de algum tipo de agressão física, psicológica, moral ou patrimonial. Se você, por exemplo, está aceitando uma relação que lhe causa sofrimento, que lhe causa incômodo, e só faz isso porque depende economicamente do seu parceiro, a Lei Maria da Penha estabelece que você pode pedir uma medida protetiva de urgência, e nessa medida ele é obrigado a sair da casa e ele ainda tem que pagar pensão para que você possa se manter. Portanto, não deixe de tomar uma atitude, porque você pode pensar, eu vou ficar onde e eu vou comer o quê? Não, quem vai sair é o agressor, ele é que sai da casa. Ele paga a pensão, ele é obrigado. A gente vai lá e bloqueia o dinheiro dele para pagar a pensão. E se ele descumprir, olha, se ele não pagar a pensão que ele está obrigado a pagar pela medida protetiva de higiene, ele ainda pode ser preso. Então, eu digo sempre, tem mecanismos na Lei Maria da Penha para todos os tipos de situação. Se a mulher não tiver onde ficar, a gente vai procurar um abrigo para ela.
para que ela possa ficar abrigada enquanto a situação estiver sendo resolvida. Portanto, não deixe de tomar a atitude que você precisa tomar. Você tem que quebrar o ciclo. Se você não fizer nada, a violência não vai acabar nunca. E ela vai crescer até chegar ao ponto de se tornar uma morte, um feminicídio. Porque é que nenhuma vítima de feminicídio aqui, nos 6 anos de existência da Patrulha Maria da Penha na ilha, estava com medida protetiva de urgência. Porque na hora que você entra com uma medida protetiva de urgência, você quebra o ciclo da violência. Você demonstra para o agressor que aquilo não pode continuar e que as consequências para ele serão gravíssimas caso ele continue com aquilo. Graças a Deus, eu tenho, pela minha experiência, a convicção que, na maioria dos casos, isso tem sido positivo e tem ajudado as mulheres. E para aqueles que, mesmo com as medidas protetivas de urgência, não querem retroceder de suas atitudes, só resta prisão, cadeia, porque está descumprindo a medida, ação penal com condenação. Se ele for condenado, provavelmente, se for emprego público, ele perde o emprego, não vai mais ser contratado, não vai mais poder exercer atividades, e isso vai ter um reflexo péssimo para o futuro dele. Então, ele tem, nem que seja pelo amor, mas pela dor, ele vai aprender. Nem que não seja pelo amor, mas que seja pela dor, ele vai acabar aprendendo que ele não pode fazer aquilo. Então, esse é o desafio da gente hoje, Geraldo. É lutar contra uma cultura. Ou seja, a gente tem que criar essa contracultura que você falou aí na sua pergunta anterior. Maravilha. Olha, um papo com o doutor Emmanuel Soares sobre a violência contra a mulher, muito rico, cheio de informações úteis para a nossa audiência. É uma pena que o tempo acabou. Estamos exatamente com 1 hora de programa, precisamos encerrar. Mas já fica aqui o convite para o meu querido amigo para que ele volte em outras oportunidades, tratando desse e de outros temas, porque sempre será muito útil para a nossa audiência. Doutora Emmanuel Soares, muito grato, querido, por disponibilizar esse tempo para conversar conosco, para nos dar essa aula sobre tudo o que envolve a violência contra a mulher, e eu tenho certeza, esclarecendo muitas pessoas que estavam nos ouvindo, que estão nos ouvindo, sobre esse assunto. Muito grato, querido, e até uma próxima oportunidade. Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar sobre esse tema, porque a gente está trabalhando nesse sentido, e é uma oportunidade de poder ainda mais divulgar essas ideias que são preciosas para que a mulher se conscientize que ela tem a seu favor toda uma rede de proteção efetiva, inclusive, para que não se submeta mais a essas situações que para ela são degradantes. E por último, eu quero dizer que um convite seu não é um convite, é uma ordem. Como sempre, eu estou sempre ao seu dispor, ao dispor da sua audiência, que ele prestigia muito. Eu sou parte da sua audiência, estava até comentando aqui antes de começar o programa, sou um verdadeiro fã dos seus comentários a respeito da participação dos times maranhenses nos campeonatos brasileiros. Você é um cara que, além de toda a experiência, ele sabe se expressar muito bem. Eu sou um grande admirador seu. Para mim é uma honra, né? Sempre que você precisar contar comigo, eu estarei à sua disposição, viu, meu amigo? Um grande abraço, prazer em vê-lo. Muito grato, doutor Emmanuel Soares, promotor de justiça aqui no estado do Maranhão, que conversou conosco hoje aqui no Direito no Ar sobre violência contra a mulher. Então é isso, um forte abraço e até a semana que vem.